nosso Deus. Meus queridos irmãos, é o programa A Voz da Igreja, e nós estamos com o tema hoje, o Filho de Deus e os Homens. Texto bíblico, Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 6 e os versículos 13 a 17 no mesmo capítulo, para a nossa orientação, para a nossa meditação. É maravilhoso fazer a obra do Senhor, saber que o Senhor continua estendendo as suas santas mãos para a sua igreja. Então, nada mais importante e encorajador para nós do que interceder, nos apresentar diante de Deus, fazer alguma coisa, principalmente pelos novos irmãos. Estamos vivendo grandes dificuldades. Há um desafio, eu faço a oração, eu oro pelos novos convertidos e me disponho, me proponho a ajudar. Temos uma pequena escola de teologia que ajudamos também e fazemos o trabalho do Senhor, porque eu frisava a respeito do meu tempo, há 50 anos a gente vivia na idolatria, quando reconhecia o poder do Senhor através do Evangelho, não tinha grandes dificuldades. As seitas que existiam no Brasil, que são chamadas de igreja, elas é agressiva. Uma queria que a gente guardasse o sábado, a outra não é contra o dízimo e é contra o título de pastor e não sei o quê, mas não tinha tanta perturbação. Agora a gente tem uma massificação do que chamam de evangélicos. Todo mundo é evangélico, ator, atriz, todo mundo quer ser evangélico. Agora, cada um do seu jeito. Tem a igreja para o doido, a igreja do bicho, a igreja do ladrão, a igreja do polícia, a igreja do político, a igreja... É uma maldição. E o novo convertido, como é que vai saber? Então, nós temos o desejo de contribuir e é bom que você ajude também. O tema de hoje, o Filho de Deus e os homens. Mateus 3:1. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pele de camelo, de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a Tua palavra, pedimos pelos nossos irmãos, abençoa, guarda, dá graça a cada um, ajuda, meu Senhor, os Teus servos, dá, meu Senhor, o necessário, manifesta o Teu poder na vida da igreja e nos ensina a andar no Teu santo caminho. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos, a leitura feita na palavra de Deus fala perfeitamente da identificação de Jesus com os homens. O nosso tempo, Filho de Deus e os homens. O Senhor Jesus nasceu na plenitude dos tempos, como
era parte do propósito divino, tinha que se cumprir as Escrituras. O Senhor havia prometido no princípio que a descendência da mulher, a geração da mulher, venceria a geração da serpente, a descendência, aqueles que fazem o mal, aqueles que cumprem os instintos de Satanás, e isto foi prometido no começo da raça humana e veio acontecer há cerca de 2000 anos, no tempo chamado plenitude dos tempos ou tempo dos gentios. E aqui em Mateus, no capítulo 3, descreve o começo do ministério de João, João o Batista. Hoje o mundo é cheio de João Batista, João Batista, João Batista, João Batista, mas João, o nome dele era João, Iones ben Zacarias, o nome dele, se fôssemos falar, traduzir ou transliterar em hebraico, seria Ionas ben Zacarias, ou João, filho de Zacarias. E o que é Batista? O Batista é porque ele batizava, era o ofício. Então, naqueles dias apareceu João o Batista, apareceu João o batizador, apareceu João o que batizava, e ele pregava no deserto da Judéia. Ele pregava, na sua mensagem tinha o teor de chamar, tinha o interesse, ele tinha ali o propósito de chamar a atenção para a proximidade do reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque Deus está agindo neste período. Arrependei-vos, porque Deus está tratando, Deus está operando de uma forma mais profunda, e agora este seu operar é para a vossa salvação. E o versículo 3 diz: este é o anunciado pelo profeta Isaías. Aqui, o Levi, ou o Mateus, que é o escritor, ele está apresentando, falando de João. Este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí ele descreve o João aqui. E João tinha vestes de pelos de camelo, portanto, uma veste grosseira, uma veste sem nenhum trato, sem nenhuma beleza, e ele se vestia assim. Suas vestes eram feitas de pelos de camelo, vestes rudimentar, e um cinto de couro prendendo essas vestes em torno dos lombos, à altura da cintura, e se alimentava ali mesmo do que ele conseguia no deserto, gafanhoto, um inseto crescido, bem grande, realmente o gafanhoto. Ele parecia com uma espécie de camarão vegetal. E se alimentava de mel silvestre, que também tinha muito naquela região, tinha bastante mel. Ele não tinha maiores dificuldades em sobreviver de uma forma tão elementar. Estava ali para cumprir a palavra do Senhor. E como ele começou seu ministério, como ele estava pregando a palavra, chamou a atenção da cidade, dos habitantes de Jerusalém, e começaram a ir para lá, começaram a participar, começaram a observar e a ouvir a sua pregação. O versículo 5 diz que ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Ou seja, tanto os habitantes de Jerusalém quanto os habitantes da região do deserto, ali, a região da Judéia mesmo, incluindo Beceba, incluindo Hebrom. E estes habitantes da região eles tinham interesses espirituais em ouvir a voz de Deus, principalmente havendo a anunciação de que tinha um profeta, estava surgindo um profeta, Deus estava
trazendo realmente um avivamento para a nação. E eles iam ter com João. E o versículo 6 diz que aqueles que se identificavam, que se convertiam, eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Eles admitiam a necessidade de uma reconciliação com Deus e, confessando os seus pecados, eram submetidos ao batismo, que era realizado por João. E agora, meus amados irmãos, era uma forma extraordinária de Deus novamente se manifestar através da profecia, porque nos 400 anos que antecederam o João, o Batista, o batizador, que foi de Malaquias, e termina ali o seu livro falando sobre juízo, maldição. Portanto, quase 400 anos depois, começa o João falando sobre a necessidade de reconciliação com Deus, a necessidade de uma reforma espiritual, a necessidade de uma transformação pessoal, e isto através do batismo, que era um ato público que acontecia com quem confessava os seus pecados. E agora, a maior e melhor indicação que o tempo era chegado, mesmo que o reino de Deus estava em eminência, em evidência, é que veio Jesus. O versículo 13 diz: e neste ínterim, então, veio Jesus da Galiléia ter com João, do jeito que ia aquelas pessoas de Jerusalém, as pessoas do deserto da Judéia, das províncias adjacentes ao Jordão, iam ter com João. Jesus veio da Galiléia com a mesma finalidade. Jesus morava em Nazaré e era realmente um ilustre desconhecido. Jesus morava em Nazaré, tinha aprendido o ofício do pai, é bem provável que o pai já houvesse falecido, porque ele não aparece como pessoa, ele não aparece pessoalmente em nenhum episódio do Novo Testamento nos dias de Jesus, só aparece lá no tempo de Jesus, ainda pequeno, e até com 12 anos a Bíblia menciona ele, mas depois disso não menciona mais. E agora Jesus veio da Galiléia para conversar com João, para apresentar-se a João e para ser batizado por ele. Ele veio para ser batizado. Agora vem a oposição do João. O João se opõe. O João diz: não está certo, isso não é para ser assim. João opunha-se, dizendo: eu careço, eu é que preciso, eu tenho algum pecado, eu tenho alguma necessidade, mas tu não. Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Quer dizer, João, este profeta, ele reconhece que Jesus é o Messias, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus que está entre os homens, ele reconhece a superioridade do Filho de Deus em relação a seu próprio ministério, a sua própria pessoa, e ele confessa isto aqui de uma forma absolutamente clara. João se opunha à ideia de Jesus, o pedido de Jesus, para que ele o batizasse, e João se opunha. O versículo 14 diz: mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço, eu é que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, olha, é uma questão de tempo, e você sabe o que está fazendo, sabe por que está fazendo, você sabe por que eu estou aqui, e nos convém cumprir toda a justiça. O versículo 15, meus amados irmãos, é belíssimo, é lindo isso aqui, porque o Senhor Jesus tinha consciência da sua condição como Filho de Deus entre os homens. João tinha consciência que era o
profeta, era o enviado de Deus para aquele episódio, para aquele ato, para aquele momento, e João se opõe à ideia de batizar Jesus, e Jesus o convence, dizendo que é necessário cumprir toda a justiça. Eu, como professor, há muitos anos ensinando a palavra de Deus, eu me aventuro nas Escrituras, nas páginas das Escrituras, e muitas vezes exponho coisas que nunca ouvi de pessoas, mas a gente pensa e podemos pensar as Escrituras. Então, por que que Jesus diz, nos convém cumprir toda a justiça? O que eu ensino na minha classe, o que eu ensino na minha aula. Imagina só Jesus, João pregar o batismo, Jesus chegar ali e não admitir ser batizado. Parecia injusto da parte de quem estivesse fora observando. Agora, Jesus ou João estava batizando. Jesus chegasse ali, conversasse com ele e fosse respeitosamente saudado e saudasse e conversasse e se identificasse com ele, mas recusasse o batismo, também não seria compreensível para muitos. E digamos que João admitisse isto, como ele diz, eu é que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim, mesmo que João admitisse isto, que não seria realmente necessário Jesus passar pelo batismo, mesmo João admitindo que não seria necessário batizar Jesus, que Jesus não tinha necessidade de batizar, não tinha necessidade do batismo, porque as pessoas vinham confessando os seus pecados e o Filho de Deus não tinha pecados. Então, mesmo João admitindo, e Jesus admitindo que não seria necessário Jesus ser batizado e João efetuar esse batismo, mas Jesus diz, nos convém cumprir toda a justiça. Jesus ia mandar batizar, Jesus ia batizar, ele ia mandar batizar, ele ia ordenar que eu batizasse, que você batizasse pessoas, que a gente fosse batizado, e ele não sendo batizado, deixaria alguma margem. Nós não temos, nem Jesus teve, nem nós temos, ninguém tem, como calar o inimigo, porque o inimigo ele é audaz, ele é perverso, ele é terrível, mas acontece o seguinte, que quando nós cumprimos a justiça, todos os argumentos do inimigo e dos adversários caem por terra. Eu falo dos argumentos do inimigo e os argumentos dos adversários. O inimigo é Satanás. E os adversários podem estar dentro da nossa casa, podem estar dentro da nossa igreja. Os adversários podem estar ao nosso lado, onde trabalhamos para os homens ou para Deus. Então, meus queridos irmãos, é a palavra do Senhor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava entre os homens, se sujeitando às experiências dos homens, e dentre elas o batismo, que era ministrado por João, o batizador. O versículo 16, o Senhor, sim, ainda no versículo 15, diz que Jesus quebrou as resistências de João. Jesus respondeu a eles, nós precisamos cumprir toda a justiça, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele permitiu. Jesus venceu aquela resistência do João, aquele argumento sã, aquele argumento especial de João, que reconhecia em Jesus o Filho de Deus, portanto, reconhecia em Jesus a perfeição humana, porque Jesus não era filho do pecado, ele não tinha sido gerado da forma natural. Era o poder do Senhor, como foi dito a Maria no ato da Anunciação. Portanto, meus amados irmãos, aprendemos assim nas Escrituras. Você precisa aprender e você deve ensinar. Hoje, mais do que nunca, precisamos ajudar
quem está chegando, quem está se interessando pela palavra, quem está frequentando a nossa igreja, hoje mais do que nunca. Referia-me no começo do programa sobre a nossa experiência, a minha própria experiência no passado. A gente confessava Jesus, tinha a grande oposição na religião da qual saíamos, lá aquele antro de corrupção, da idolatria, devoção, culto das almas, dos fiéis defuntos e toda a maldição da idolatria, a gente fugia daquele cativeiro infernal e chegava na planície do Evangelho de Jesus. As igrejas eram poucas e a maioria dessas poucas, na verdade, eram igrejas e a gente não teria maiores problemas, a não ser com os judaizantes da era moderna, que são sabatistas de várias naturezas, tem de 7º dia, tem de 8 dias, tem de 5 dias, tem de não sei quantos dias, e tem os que são antipentecostais, existem os da promessa, que são metidos pentecostais, e os antipentecostais. E existiam alguns grupos, outros grupos que podiam ter uma heresia aqui, uma heresia acolá, mas agora, com esta seara satânica, que o sujeito divide uma igreja em 4 ou 5 pedaços e forma 4, 5 ministérios para fazer maldades e levar mensagem estranha contra as escrituras, além de tudo este mundo maligno do interesse financeiro, que estão fraudando as escrituras, estão fazendo versões só para vender, estão fazendo de uma forma brutal, mudanças terríveis nas escrituras, em nome da cultura, em nome disto, em nome daquilo, e nós devemos cumprir toda a justiça também. É justo anunciar o poder do Senhor Jesus, é justo levar a palavra do Senhor para aqueles que estão iniciando. No versículo 16, o Senhor Jesus foi batizado, diz aqui, e sendo Jesus batizado, saindo da água, eis que os céus se abriram. Eis que os céus se abriram. E João viu, aqui não, o João é subentendido, e viu, tanto Jesus pode ter visto como João viu. João viu com certeza, porque foi o sinal que Deus deu para o João. Quando você batizar alguém e ver o Espírito pousar sobre ele, este é o Filho de Deus. Então, João batizou Jesus, Jesus saiu da água e os céus se abriram e viu, João viu, Jesus pode ter visto, mas o texto deixa claro que João viu o Espírito de Deus descendo sobre ele em forma corporal de uma pomba. E agora ele escuta o ecoar da voz do Pai, dizendo: eis que este é o meu filho amado em quem me comprazo. Uma voz dos céus ecoava dizendo: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, meus amados, e esta mesma palavra você encontra no profeta Isaías. No capítulo 42 de Isaías, a gente lê esta mesma palavra desta visão que João tem, e além de ter a visão, ele ainda ouve a voz do Senhor falando sobre isto. Isaías 42:1 diz assim: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, não fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Louvado seja o santo nome do Senhor.
Então, meus amados, é a palavra para mim, para você, a palavra do nosso Deus. Que o Senhor possa abençoar você, sua vida, e nós possamos cumprir aquilo que nosso Deus tem nos ordenado, nos determinado a fazer. Levar a palavra da vida, a palavra da salvação. O mundo continua, os ímpios continuam enganando e sendo enganados. Nós, ministrando a palavra de Deus a todo momento, qualquer momento, até quando alguém achar desnecessário e fora de espaço, fora de contexto, vamos falar assim mesmo. Eu me proponho a falar enquanto houver voz e vez. Deus possa abençoar e guardar cada um de vós. Bendito Deus, Pai santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e pelo teu amor. Abençoa os meus irmãos, abençoa meu Senhor na emissora, todos os nossos irmãos na audiência do programa, abençoa meus senhores que estão online, abençoa os que terão contato com nossas publicações. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, cada vida. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã eu com os meus alunos. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.